Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? Então, gente, tudo bem? E aí, aproveitaram o final de semana, descansaram, fizeram as atividades, os trabalhos. Que ótimo, não é, Dodô? Que ótimo. Então, o que é que a gente fez sexta-feira? Quem lembra para dizer a tia Bárbara? Muito bem, gente. A gente teve aula de matemática. Não foi onde a gente conheceu as expressões numéricas, não foi? E também a gente fez na quarta e na quinta-feira as nossas apresentações dos nossos seminários sobre o São João, que tia Bárbara ficou muito feliz, porque vocês arrasaram muito, não foi, Dodô? Ó, arrasaram mesmo, tá? Então, gente, eu quero saber, vocês fizeram a atividade de vocês de matemática? Entenderam direitinho? Lembrando, tá? As nossas dúvidas a gente vai tirar durante a nossa semana, já que não deu pra gente tirar devido aos nossos seminários, certo? Então, gente, e aí? Vocês estão bem? Continuam fazendo a questão da higienização? Eu e Dodô estamos, viu? Lavando as mãos, né, Dodô? Usando álcool em gel e máscara quando a gente precisa sair. Então, eu espero que vocês estejam fazendo o mesmo, tá? Então, tia Bárbara, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje gramática. Sim, o nosso livro de gramática, viu, Dodô? Presta atenção. A gente vai ver hoje, gente, substantivos. Mas, de novo, tia Bárbara, não, gente, substantivos coletivos. Mas, tia Bárbara, o que é substantivo coletivo? Tu sabe, Dodô? Não. Então, vai prestar atenção também na aula, viu, Dodô? Então, gente, a gente vai fazer tanto uma revisão dos substantivos que a gente já viu, qual foram, próprio, comum, simples e composto, e vamos aprender também esse substantivo coletivo, tá certo? Que a gente vai descobrir já já o que é, tá bom? Então, agora, a tia Bárbara vai trazer para vocês as nossas operações, que ainda vão ser no caderno, porque a gente já finalizou a nossa apostila, tá? Que daqui a pouco tia Mércia vai avisar vocês que vocês já podem passar na escola para pegar a nova, certo, gente? E tia Bárbara e Dodô espera vocês para as nossas operações e os nossos conteúdos. Vamos lá? E agora vamos para as nossas operações, tá? Que enquanto a nossa apostila nova, vocês não vão buscar, não foram ainda buscar na escola, a gente vai ficar fazendo, tá? No caderno. Então, as operações no caderno. Ou vocês pausam agora para copiar essas operações ou no final do nosso vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, tia Bárbara trouxe para vocês apenas multiplicações, como vocês estão vendo aqui, ó, o vezes, estão vendo? E tia Bárbara vai fazer a letra C para que vocês aprendam direitinho como é, tá bom? Claro que tia Bárbara vai fazer a letra C, porque a letra C é agora mais fácil, as outras vocês fazem, ok? Então, vamos lá. Letra C. 378 vezes 23. 3 vezes 8, quanto é, gente? 24. Muito bem. 3 vezes 7, 21. Com mais 2, 23. Vão 2. 3 vezes 3, 9. Com mais 2, 11. Aí a gente apaga aqui, ó, para não confundir, se precisar, aí um númerozinho daqui da tábua do 2. 2 vezes 8, 16. 6, sobe umzinho aqui, ó. 2 vezes 7, 14. Mais um, 15, vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais um, 7. Passa o traço e a gente soma. Lembrando, tá vendo que tia Bárbara deixou aqui o espaçozinho vazio, tá vendo, branco? Porque quando a gente vai multiplicar pelo outro númerozinho aqui, a gente sempre deixa um espacinho aqui, tá certo? Então, vamos lá. 4, né, mais 0, que aqui não tem nada, a gente desce o 4. 3 mais 6, quanto é? 9. 1 mais 5, 6. E 1 mais 7, 8. Então, o valor da nossa operação da letrinha C, quanto é? 8.694. Tá, gente? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo, que hoje a gente vai falar sobre substantivos coletivos. Porém, tia Bárbara vai fazer uma revisão, tá? Dos outros tipos de substantivo que a gente viu. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje.
Terminando nossas operações e agora, o que é que a Bárbara trouxe? Uma surpresa. Só que não. É a nossa caixa de palavras. O que será que vai sair daqui de dentro hoje, tá? O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar, como a tia Bárbara falou, de gramática, substantivos, o que? Coletivos. Então, tia Bárbara vai tirar algumas palavras daqui de dentro, tá? E o que é que vocês vão fazer? Depois que a gente colar todas as nossas palavras aqui no nosso quadro, a gente vai dar uma pausazinha no vídeo e vocês vão pesquisar, tá? O substantivo coletivo de cada uma dessa palavra. Se a mamãe, o papai, a irmã ou alguém sabe, ó, ótimo. Mas se não, e vocês também não saberem, tá? Vocês fazem o quê? Vão pesquisar antes do nosso conteúdo para que vocês mais ou menos entendam o que é substantivo coletivo. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá para a nossa primeira palavra. A nossa primeira palavra da nossa caixa das palavras é a palavra porcos. Ó, vocês vão pesquisar aí o substantivo coletivo de porcos. Segunda palavrinha. Nossa segunda palavrinha de hoje é a palavrinha pães. Ó, primeira palavra, palavra porcos. Segunda palavra, palavra pães. Nossa terceira palavra hoje é a palavra árvores. Ó, porcos, pães, árvores. Quarta palavrinha é a palavrinha, ó, índios. A nossa próxima palavrinha é a palavrinha, ó, animais. E a nossa última palavra é a palavra livros. Então, vocês vão ter que pesquisar o quê? O substantivo coletivo das palavras porcos, pães, árvores, índios, animais e livros. Copiou, pausa, pesquisa e a gente volta para o nosso conteúdo, certo? Vamos lá! Bom, gente, antes da gente iniciar de verdade o nosso conteúdo sobre substantivo coletivo, vamos fazer o quê? A gente vai fazer um resumo para a gente rever os tipos de substantivos que a gente já viu. Tá certo, gente? Então, o que é, tia Bárbara, substantivo? Substantivo, como a gente sabe, é uma palavra que nomeia pessoas, lugares, seres, animais, né, gente? E nessa questão de substantivos, a gente ele é dividido em próprio, comum, simples, composto e o que a gente vai ver hoje é o coletivo. Só que hoje a gente vai fazer o quê? Rever esses daqui para que não tenha ficado nenhuma dúvida. Então, tia Bárbara, quando é que a gente usa um substantivo próprio? O substantivo próprio, como vocês já sabem, a gente nomeia o quê? Nome de pessoas, lugares, né, gente? Instituições. Por exemplo, um nome, Isabela. Isabela é o quê? O nome de pessoa. O nome da nossa escola, colégio. Colégio é o quê? Uma instituição. Mas e o nome do nosso colégio? Pontual. Então, a gente escreve com letras maiúsculas. Estão vendo, gente? Sempre no substantivo próprio, quando for letra, nome de pessoas, de instituições, de lugares, a gente escreve com letras maiúsculas, certo? No substantivo comum, a gente viu o quê? Que a gente, no substantivo comum, nomeia o quê? Frutas, profissões, animais, objetos, né, gente? Então, a gente usa os substantivos comuns. E a gente precisa usar letra maiúscula no substantivo comum? Não, né, gente? Muito bem. Então, a gente escreve com letra minúscula mesmo. Por exemplo, Isabela, que é um nome próprio, que a gente escreve com letra maiúscula, ela é o quê? Uma
menina. Então, menina, a gente escreve com letra minúscula, tá? E uma fruta, laranja. A gente escreve laranja com o quê? L minúsculo. Quando o substantivo ele é simples, tia Bárbara disse o que a vocês? Que ele é uma palavra que tem apenas o quê? Um radical, lembram? Então, para ser simples, o que é que a gente coloca com um radical? Por exemplo, a palavra flor. Flor só tem um radical, ou seja, uma palavra. A outra palavra que a gente pode dar como substantivo simples, sol. Porque sol também só tem o quê? Um radical. Quando o substantivo é composto, a gente viu o quê? Que ele é composto de duas ou mais palavras. Lembram? Então, são compostos de quê? De dois ou mais radicais. Não foi, gente? Então, o substantivo composto da palavra aqui, por exemplo, com hífen, guarda, chuva. E outro exemplo de substantivo composto sem o hífen, gira, sol. Então, por que, tia Bárbara? Dois radicais. Porque, ó, palavra guarda é uma palavra e a palavra chuva é outra palavra. Como aqui na palavra girassol. Por quê? Gira é uma palavra. E a palavra sol é outra palavra. Duas palavras. Então, por isso, ele é um substantivo composto. Tá bom, gente? Então, agora a gente vai lá ver o que é substantivo coletivo, para que vocês também possam saber se lá na frente, quando a gente começou com a nossa caixa de palavras, vocês acertaram aí o coletivo dessas palavras que tia Bárbara colocou aí para vocês. Então, se vocês não sabem, eu peço que vocês façam o quê? Pesquisem, tá certo, gente? Então, vamos lá para substantivo coletivo. Bom, gente, como a gente já viu, né, as classificações dos substantivos que a gente viu, substantivo próprio, comum, simples e composto, agora a gente vai ver o que? Substantivo coletivo. Mas, tia Bárbara, o que é um substantivo coletivo? Então, vamos logo num exemplo. Aqui, por exemplo, o que são o que tem aqui? Algumas o que tia Bárbara tem aqui? Algumas letras. Então, ó, algumas letras. E o conjunto dessas letras, como é que a gente chama? Por exemplo, o nosso conjunto de letras que vai de A a Z, qual é? A gente chama ele de alfabeto. Então, quer dizer que alfabeto é o quê? Um conjunto de letras. Então, para esse conjunto de letras, a gente chama de alfabeto, que é o alfabeto, que é o substantivo coletivo. Mas por que, tia Bárbara, substantivo coletivo? Porque aqui a gente abrange o quê? Todas as letras, que são de onde? Do nosso alfabeto, não é? Que é a letra A, B, C, D, E, até o Z. Então, quando a gente vê aqui, ó, o conjunto, tá, gente, de letras, a gente vai ver o quê? Um alfabeto. Mas, tia Bárbara, o que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo, gente, a gente chama conjunto de seres. Então, aqui, ó, os seres, no caso, né? As letras, o conjunto de letras é o quê? Alfabeto. Por exemplo, se a gente visse aqui, no lugar dessas letras, a gente visse abelhas. Abelhas. Então, num conjunto de abelhas, a gente chama como? Alguém sabe me dizer esse conjunto de letras, para a gente saber o substantivo coletivo da palavra abelhas. Alguém sabe me dizer aí qual é o coletivo da palavra abelhas? Enxame. Ó, enxame. Então, o coletivo da palavra abelha é o quê? Enxame. A mesma coisa, no lugar aqui desse conjunto aqui, a gente tem o quê? Peixes, por exemplo. Peixes.
o coletivo, o substantivo coletivo de peixes, vamos imaginar aí o mar. O mar tem vários tipos de peixe, eu só tenho um tipo de peixe. Tem vários tipos de peixe, não é? Então, esses vários tipos de peixe, a gente dá um nome substantivo coletivo, que é qual? Quem sabe me dizer? Para peixes, a gente chama de cardume. Então, é um cardume de peixes. Certo, gente? Então, substantivo coletivo é isso. Substantivo coletivo, a gente dá o nome a um conjunto de seres, como aqui no caso o peixe e as abelhas. Não era um conjunto de abelhas, conjunto de peixes? Então, são os seres. Então, a gente dá o quê? Substantivo coletivo. Tá certo, gente? Então, agora, o que a tia Bárbara vai fazer? A gente vai colocar aqui várias frases com exemplo, como exemplos, para que a gente junto, a gente possa identificar quais são esses tipos de substantivo. Tanto o próprio, como um comum, como um simples, como o composto. Tá certo, gente? E também o substantivo coletivo, tá? Tia Bárbara também agora vai disponibilizar aí para vocês um quadro com vários substantivos coletivos aqui para vocês verem, tá certo? Então, depois do quadro, a gente vai voltar com o quadro já cheio de frases para a gente ver e encontrar esses substantivos, tá bom? Vamos lá. Agora os nossos exemplos, tá bom, gente? Lembrando que naquele quadro que tia Bárbara colocou aí para vocês verem, tá? Só são alguns exemplos de alguns substantivos coletivos, mas tem uma lista enorme, tá? Que uma delas vocês conseguem encontrar no livro de vocês de gramática, tá? Que é onde vocês também vão fazer a atividade de hoje, certo, gente? E também vocês encontram uma imensidão também na internet, que você só colocar lá substantivos coletivos, vai aparecer várias listas com várias palavras que têm os seus substantivos coletivos, certo? Então agora vamos para os nossos exemplos. Primeiro, Maria gosta de sorvete. Então, Maria é o quê? Um substantivo o quê? Próprio, muito bem. Por quê? Porque é nome de pessoa. Então, ela começa com letra o quê? Maiúscula. Mesmo Maria não... Ela aqui... Mesmo Maria... E aqui também ela começa com letra maiúscula. Por quê? Porque ela inicia o quê? Frases. Então, como a gente já viu, quando a gente inicia alguma frase, a gente escreve também com letra maiúscula. Então, Maria é o quê? Substantivo próprio, não é? Então, gosta de sorvete. Sorvete é o quê? Uma comida, né, gente? Uma coisa comum. Então, é o quê? Um substantivo comum. O nosso segundo exemplo, gente, a gente vê aqui. Na floresta, o caçador encontrou uma alcateia. Então, floresta é o quê? Um substantivo o quê? Comum. E alcateia? Alcateia é o quê, gente? Um substantivo coletivo. Mas, tia Bárbara, por que um substantivo coletivo? Porque alcateia quer dizer o quê? Que é um conjunto de lobos. Então, quer dizer que o quê? Na floresta, o caçador encontrou um grupo de lobos. Para dizer que ele encontrou, para ele não dizer que encontrou um grupo de lobos, a gente chama de alcateia. Certo, gente? Então, arrumei o meu guarda-roupas. Guarda-roupas é o que aqui? Um substantivo o quê? Substantivo composto. Muito bem. Por quê? Porque apresenta dois radicais, ou seja, duas palavras. Guarda, uma, e roupas, duas. Certo? Mamãe ganhou um ramalhete. Mamãe, gente, aqui é um substantivo comum. Porém, ela está começando com letra maiúsculas porque está dando o quê? Início a uma frase. Então, mamãe é um substantivo comum, tá certo? E aqui, ó, ramalhete. Mas, tia Bárbara, o que é um ramalhete?
Ramalhete também, gente, como alcateia, é um substantivo coletivo. Mas o que significa ramalhete, tia Bárbara? Mamãe ganhou um conjunto de flores. Para a gente não dizer que é um conjunto de flores, a gente chama de quê? Ramalhete. Então, ramalhete significa um conjunto de flores. Certo, gente? Então, no substantivo próprio, a gente utiliza o quê? A letra maiúscula para dar o nome de seres, que são seres o quê? Pessoas, lugares, instituições, né, gente, etc. No substantivo comum, a gente utiliza a letra minúscula, onde a gente nomeia o quê? Seres que sejam animais, frutas, profissões e palavras comuns, tá? No substantivo simples, a gente encontra o quê? Palavras que possuem apenas um radical, como a tia Bárbara mostrou exemplo, né? A palavra flor e a palavra sol. E o substantivo composto o quê? Quando aparece dois ou mais radicais, onde a gente pode ver, como aqui no exemplo de guarda-roupa, com a palavra com hífen, ou sem hífen, como a tia Bárbara colocou, que é a palavra girassol, também tem a palavra passatempo, certo? Entre outras. E também o substantivo que a gente conheceu hoje, que é o substantivo o quê? Coletivo. Que ele o quê? Dá nome a conjuntos. É um tipo de substantivo que ele nomeia conjuntos. Então, como a tia Bárbara já mostrou, o de letras, alfabeto, o de peixes, cardume, o de abelha, enxame, o de de lobos, alcateia, de flores, ramalhetes e etc. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Como a tia Bárbara falou, no livro de vocês tem lá uma lista que mostra alguns substantivos e seus coletivos. Como também na internet vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar uma infinidade de palavras e os seus coletivos. Certo, gente? Então, ó, vamos agora chamar o nosso mascote, que é como Dodô, para a gente se despedir, tá certo? Dodô, vem cá, Dodô. Dodô tá lá também, ó, prestando atenção na aula de tia Bárbara. E vocês estão? Bom, Dodô reapareceu, que ele estava, ó, ligadinho na nossa aula, não foi, Dodô? Aprendeu? Aprendeu mesmo? Que bom! Então, será que eles lá em casa, Dodô, aprenderam também? Aprenderam, não foi? Então, ó, Dodô acha que vocês aprenderam. E vocês aprenderam? Conta a tia Bárbara aqui, ó, no nosso comentário. Ah, não esquece, tá? As nossas atividades vocês têm que mostrar lá no nosso Instagram. Ou então mandar para quem? Para quem, Dodô? Pra tia Messia. Certo, gente? Então, ó, a gente se encontra à tarde no nosso Google Meet para tirar as nossas dúvidas. Um grande beijo para vocês. Um beijo de Dodô também. E um beijo nosso. Tchau, tchau!